Olá, pessoal, boa tarde. Está começando mais uma live aqui no Jornal Panorama. Hoje é quarta-feira, 15 de março. Eu sou a Maju Ribeiro e nós vamos continuar, com a nossa série de entrevistas com mulheres, personalidades importantes, destacando aqui para a sociedade, todo o profissionalismo, o papel que é desempenhado pela mulher. A conversa de hoje é com Joana Dark Zanelli, que é dentista e sanitarista em Juiz de Fora. Muito obrigada pela sua companhia, por estar aqui acompanhando o Jornal Panorama. Aproveite também, e acompanhe as nossas edições diárias que ficam disponíveis no nosso site, além de todas as notícias, da região, a partir do jornal panoramaminas.com.br. Nos siga também no Instagram, YouTube, no nosso canal. Estamos no Twitter e também no Spotify. É um prazer ter vocês aqui e acompanhem com a gente, essa entrevista, essa conversa que vai ser maravilhosa. Olá, Joana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maju, boa tarde, ouvintes e todos os espectadores da TV. Tudo certo, Joana? Muito obrigada, por acompanhar, por aceitar participar dessa conversa aqui com a gente no Jornal Panorama. É um prazer ter você conosco, nos auxiliando aí com várias informações importantes para a saúde e também para a nossa vivência, no decorrer da vida. Joana, conta um pouquinho para a gente da sua história, quem é você, como tudo começou. Bom, eu não tenho como falar de mim sem falar de onde eu vim, Então, meus pais se conheceram no Rio, no dia 12 de junho de 62. E no final de 63 eles se casaram, eu sou a filha primogênita. Só que eles vieram morar em Ubá, e a minha mãe, quando estava próximo de me ganhar, voltou para o Rio para que o primeiro filho nascesse próximo da mãe dela. E desde então, inicinho de 65, eu já vim para Minas, então eu sou baense mineira de coração. E aí, eles tiveram 4 filhos, mas em 1972 o meu pai ele sofreu um acidente automobilístico e nos deixou. Minha mãe ficou viúva e ela, desde que casou, ela havia deixado, aberto mão dos estudos. Ela vinha de uma família humilde para cuidar da casa, filhos e auxiliar o papai que estava iniciando, toda uma vida de trabalho. E o que ela teve que fazer? Retomar os estudos. Eu era a filha mais velha com 7 anos e aquilo assim, aquele retomada dos estudos dela, a busca dela pelo trabalho já começou a ser um exemplo para minha vida pessoal. E aí, com toda a trajetória dela, eu sempre me espelhando naquilo. Só que naquele momento, não era tão fácil o acesso à educação. A educação não era universal, como é hoje, como é igual ao SUS, Então, eu estudava em escola pública, e nessa escola pública, eu adorava ir para o consultório do dentista, doutor José Wilson, que já nos deixou também, e ficava lá. Eu achava aqueles aparelhos uma coisa maravilhosa. Fazer a cadeira subir tocando pedal, ver as cordinhas rodando, material de esterilização subindo em ebulição, eu achava aquilo quase que uma ficção científica. Então, ali começou a nutrir em mim o desejo da odontologia como um sonho de profissão. Só que um sonho um pouco distante para a minha realidade econômica de família. E aí eu tive alguns tios que me deram um suporte, auxiliaram a minha mãe, e eu fui fazer o 2º grau na época em Ubá. Chegou um cursinho em Ubá e eu fui fazer o cursinho. Então, até a 8ª série eu estudei em escola pública e eu fui fazer esse cursinho, 3 anos de cursinho, e passei no vestibular com 17 para 18 anos, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Me formei em 4 anos depois, em odontologia, e
eu comecei a trabalhar na minha vida de consultório, só que também não era fácil, porque a odontologia ela não é uma profissão muito fácil de iniciar, ela requer um investimento econômico muito grande, né? Mas eu adorava a parte da saúde pública, sempre gostei dessa parte. E trabalhava em consultório, consegui alguns empregos. Chegou no ano de 92, 96, eu tive a oportunidade de entrar no Exército como dentista. Olha, que bacana. E aí eu consegui, a partir dessa facilidade econômica, fazer 2 cursos de pós-graduação simultâneo, um em saúde coletiva e um em medicina chinesa, com foco na acupuntura. E logo na sequência veio 8 anos de exército, eu passei no concurso da Secretaria Estadual de Saúde, então eu entrei, né, como servidora efetiva, como especialista em política e gestão de saúde na Superintendência Regional de Juiz de Fora, e aqui eu venho trilhando uma caminhada profissional com algumas responsabilidades assumidas nesse caminho, algumas experiências, e vivenciando também muito de perto a experiência do Covid. Eu imagino que durante toda essa trajetória, acho que a pandemia, né? A saúde pública em si já é uma coisa que, quando vista de perto, a gente já costuma se assustar, né? Imagino em meio à pandemia deve ter sido uma experiência assim absurdamente diferente de tudo que você já viveu. Olha, eu tenho certeza que nenhum trabalhador da saúde, nenhum sanitarista nunca imaginou passar por uma pandemia. A pandemia até então era um significado dentro dos livros de epidemiologia, porque assim, Entendo. nós vimos de pandemias num período passado, mas vivenciar algo onde não tínhamos, né, o domínio do conhecimento da ciência para as intervenções foi uma experiência que quem atravessou e conseguiu, né, realizar o que nós realizamos, mundialmente falando, é algo enriquecedor e transformador das práticas da saúde pública e da vida social também. Eu acredito que sim. Foi um momento assim de. Como eu falo, parece que a gente começou tudo do zero, né? Foi um ponto de início para tudo, um olhar diferente para tudo, uma maneira de lidar com tudo, não só em relações sanitárias de saúde, mas também despertou olhares para outras questões, né? Questões psicológicas, questões de trabalho. Então, a pandemia ela serviu para muita coisa, embora não tenha sido, no geral, de um ponto positivo. Longe disso, né, Joana? Seguindo aqui com as nossas perguntas, né? Este mês a gente está comemorando o mês das mulheres, né? O mês de março, a gente tem que enaltecer a nossa figura na sociedade, a partir de todas as nossas conquistas e tudo aquilo que a gente tem o poder e o que a gente representa. E também no meio disso tudo, né, como você mesmo explicou, trabalhou no Exército, trabalhou em outros locais, a gente sabe que ainda tem distinções de gêneros em meios profissionais. Você gostaria de compartilhar com a gente como foi essa sua trajetória, se você já presenciou ou já chegou a acontecer alguma questão relacionada ao gênero na profissão? Olha, eu mesma não vivenciei nenhum tipo de preconceito de gênero por ser mulher, muito pelo contrário. Eu posso citar um exemplo no Exército, quando, numa determinada época, numa passagem de comando do general da 4ª Região, Brigada, né, de Belo Horizonte, era na época general Bini. Eu fui convidada e convocada para ser a oficial que comandaria um pelotão. E aquilo foi a primeira vez. Então, assim, eu sinto que naquele momento não houve, muito pelo contrário. Eu tive dos colegas de carreira, que eu era um oficial temporário, o apoio de me treinar, de me colocar em condições de realmente fazer algo. E eu acredito que é um abrir portas, porque hoje eu vejo tantas outras
mulheres ocupando lugares na sociedade, na Força Armada, porque alguém veio primeiro e teve, né, essa coragem. Também, enquanto mulher servidora pública, eu lembro que finalzinho de 2018, eu recebi o convite para assumir a Superintendência Regional de Saúde aqui de Juiz de Fora, como dirigente regional, e eu, assim, uma técnica sem nenhuma viés e laço político, pelos quesitos técnicos, então acho que é uma questão da gente acreditar que existe, já presenciei, sim, já vi muitas situações, infelizmente, acontecendo, de preterirem determinada pessoa por ser mulher, mesmo que ela tivesse mais condições, capacidades de estar à frente, mas, graças a Deus, comigo isso não aconteceu. Mas eu vejo o mês de março, Maju, além da gente, essa iniciativa muito bonita do Jornal Panorama, de trazer mulheres de diferentes segmentos para que possam ser inspiradoras de outras mulheres, de acreditar que nós podemos, sim, compartilhar o espaço na sociedade, Exatamente. mas também de refletir esse nosso lugar enquanto mulher, esse nosso lugar de poder também ser frágil, mas que nós temos dentro de nós uma capacidade geradora que já nasce com a potencialidade da maternidade. Mesmo aquelas que não possam gerar, elas têm dentro de si essa força geradora. E essa força geradora, ela é muito intensa. Ela transforma cenários. Porque, além de tudo, ela tem um carinho, ela tem um zelo com o outro, que muitas vezes outros olhares não teriam. Exatamente. Eu acho que a forma como você colocou foi assim uma maneira suave de expressar, né, a forma em que a gente quer ser vista pela sociedade e também a maneira como a gente deve se expor e batalhar ali por aquele lugar que é nosso, né. Seguindo aqui, Joana, com as nossas perguntas, com a nossa entrevista. Para você que está chegando agora, uma boa tarde. Um prazer ter você aqui com a gente durante a nossa conversa. Hoje a live é com a cirurgia dentista e sanitarista Joana Dark, de Juiz de Fora, que vem contar um pouco para a gente da sua experiência profissional, da sua trajetória até aqui. Se você não pegou o comecinho da nossa entrevista, não tem problema, vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e também no Spotify, para que você possa ouvir e acompanhar desde o início. Seguindo com a nossa entrevista, Joana, atuando, né, pela Superintendência Regional de Saúde como especialista em gestão de saúde em Juiz de Fora, você conseguiria contar para a gente, né, qual a maior dificuldade, né, do departamento em gerir uma demanda tão grande, né, no caso de Juiz de Fora, que possui 500 mil habitantes? Se tem algumas dificuldades em relação a essa parte? A Superintendência Regional de Saúde, ela é um braço da Secretaria Estadual de Saúde no município de Juiz de Fora, com alguns municípios em torno. O município de Juiz de Fora, em si, ele tem a gestão própria. Eu, assim, estive à frente da subsecretaria do município de Atenção à Saúde e de Planejamento entre 2021 até 27 de fevereiro de 2023, quando retornei para cá. Mas eu posso dizer que, assim, uma das grandes dificuldades dos gestores de saúde como um todo, a gente pode colocar o clássico financiamento tripartite desigual, porque muitas vezes a conta não fecha para os municípios. Tamanhas responsabilidades que depois nós observarmos assim, a integralidade da assistência, o SUS universal e integral, ele demanda para os gestores questões muito sérias, que muitas vezes o financiamento ele não é factível. E nós tivemos também um congelamento, né, pela EC 29, que coloca os municípios numa situação muito, muito delicada. Essa é uma das dificuldades de fazer uma gestão no município e numa região de saúde tão diversa como o município de Juiz de Fora. Mas a mesma dificuldade que nós vamos encontrar no município de 500 mil habitantes
nós vamos encontrar no de 1 milhão e no de 20 mil habitantes, no de 8 mil habitantes. É o financiamento. Mas eu vejo que os diferentes atores que podem participar na construção ascendente das políticas de saúde, por exemplo, controle social, os prestadores de serviço, diversos segmentos da sociedade, isso pode ser um fator facilitador para a gente encontrar formas locais de construir o que é ideal e colocar em prática. Saúde pública. Entendi. Na verdade, por mais que tenha, né, as pessoas ali capacitadas, tenha a demanda, o financiamento ainda é a parte mais complicada na hora de fazer, de fechar a conta, né, para fazer tudo acontecer. Essa é uma realidade nacional, digamos assim, independente do tamanho do município. A saúde bucal, né, é uma das partes principais, né, de onde a gente sempre diz a saúde começa pela boca, né, que é a parte odontológica, que é o que a gente conhece, né, que é o mais tradicional falado, a saúde começa pela boca. Nesse quesito, quais as recomendações, quais as orientações a gente pode deixar ali como base para a pessoa, quando ela pensar em saúde bucal, ela ter um direcionamento? Fica uma situação assim, a saúde começa pela boca, a gente pode pensar na higiene bucal como um fator, né, de facilitador para a saúde sistêmica. Nós podemos pensar na forma como eu me expresso, se eu consigo dar um sorriso, que este sorriso alcance o outro de forma agradável, eu consigo gerar uma comunicação visual, então isso aí também trabalha a minha saúde emocional e psíquica. Eu posso dizer pela boca. Pela boca nós verbalizamos e nos comunicamos. E com uma condição de saúde bucal boa, nós conseguimos ter dicção também, para que essa falha, essa comunicação seja boa. E isso também pode traduzir em uma saúde sistêmica. Mas a gente também não pode trazer uma informação que há muitos anos atrás era assim: olha, você tem que escovar os dentes pelo menos 4 vezes por dia para que você tenha saúde bucal. Mas nós temos diferentes pessoas na sociedade, nós temos pessoas que não têm acesso à água, à escovação, ao creme dental, e nós temos que encontrar formas de que todas as pessoas consigam manter um padrão ideal de controle da sua qualidade de saúde bucal, para que ele possa manter os dentes íntegros. Se eu falar com você aqui que enrolar uma gaze nos dedos, mas a pessoa não tem gaze. Mas antigamente a pessoa passava num pozinho e esfregava com o dedo. Então, a gente tem que encontrar uma forma. E aí, aquele profissional que está mais próximo daquele usuário, daquela pessoa, daquele indivíduo, vai encontrar um meio de que ele possa cuidar também da sua condição sistêmica, da sua condição de saúde bucal. Mas que é uma forma de começar pela boca, assim, com diversos olhares. Imagina, porque é isso que a gente leva, né? Traz desde criança. A saúde começa pela boca, o sorriso é o seu cartão de visita, tem que, aquela historinha, tem que escovar os dentes 3, 4 vezes ao dia após a refeição para não juntar bichinho no dente. Eu lembro que a minha mãe me falava isso. Não vai juntar bichinho no seu dente, a barata vai lamber sua boca. Tipo, colocar o medo da criança. Né? Tem que passar o fio dental todos os dias. Essas recomendações, mas lógico que é dentro da realidade, né, de cada indivíduo. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. A gente comentou, né, na nossa conversa anteriormente sobre o papel do usuário do SUS, que seria o ideal a pessoa saber quem é o usuário do SUS e qual é o papel dentro, né, da sociedade. Você conseguiria dar alguns exemplos, explicar para a gente, né, exatamente isso? Ju, quando nós falamos em saúde, nós temos que entender a saúde como um conceito ampliado. A saúde não quer dizer ausência de doença. A saúde, ela é muito mais do que isso.
A saúde ela está ligada diretamente às condições ambientais, à condição de acesso à renda, ela está ligada à condição de acesso ao lazer e diversas outras questões. Então, o usuário, a pessoa, o sujeito pode estar hipertenso e não estar doente. Pode ser um diabético e não estar doente. Então, exatamente. A saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Está na Constituição. Um direito cidadão que nós conquistamos em 88, após a 8ª Conferência de Saúde. Mas não tira de nós, enquanto cidadão, a nossa também contribuição para que esse sistema não seja um sistema que vá à bancarrota, não vá falir, porque você só vai ter uma torneira distribuindo, mas você não tem o financiamento, né, que vai entrar o suficiente. Então, nós precisamos ter esse controle de buscar condições de ter uma condição saudável, mesmo diante de alguma enfermidade. Mas também o cidadão ele pode participar dos espaços de diálogo, dos espaços de construção das políticas públicas, no Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, em algumas conselhos e representatividades, para que a discussão possa trazer para o gestor soluções possíveis e encontrar também aquilo que o gestor não vê. Você imagina um município de 500 mil habitantes, nem sempre o gestor vai estar sabendo o que está acontecendo numa unidade básica, ou numa equipe, ou num prestador de serviço. Então, esse controle social, ele também funciona como um termômetro. É muito importante a nossa participação, seja no nosso autocuidado, mas também no cuidado coletivo do sistema como um todo, do serviço de saúde, para que a gente possa aproveitar o melhor possível e a maior potencialidade do que nós podemos produzir em saúde. Exatamente. Aí já voltando, né, para esse gancho relacionado à saúde, nesse assunto, né, já que a gente tratou, a gente sabe sobre, né, que o básico da vida da gente seriam as infecções, as viroses, as arboviroses, doenças sexualmente transmissíveis, recomendações de vacinas, porque hoje a gente está tendo doenças, né? Esses dias eu fui no pronto-socorro tomar um soro lá, tinha uma criança com sarampo, a gente nunca vi. Eu tenho 27 anos, eu nunca vi uma pessoa com sarampo na minha vida. É a primeira vez que eu dou de cara com isso. Então, eu voltei, né, do pronto-socorro pensando, falei assim, será que essa criança tomou vacina? Será que é comum? Aí a gente pensa naquelas recomendações, orientações básicas em que foram se perdendo, né? As pessoas deixaram de acreditar em vacina, o pessoal tem o tratamento de água, mas não liga mais em colocar uma água do filtro, quer tomar água da torneira, aí vai criando aquela série de coisas. Em relação a essas recomendações, essas orientações básicas, o que seria ideal, né, orientar a população e as pessoas que estão nos assistindo agora? Ju, nós temos o maior programa de imunização do mundo, que é o nosso programa de vacinas. É um calendário sério, muito bem estudado e trabalhado, muito bem com informações sérias, que eu, desde criança, eu lembro que quando eu tomei a vacina, era uma arma que parecia um revolvinho, que deixava marca, a gente assustava. Hoje nós temos aí a volta do Zé Gotinha. Então, essa criança com sarampo, provavelmente ela perdeu alguma das etapas do calendário vacinal dela. Então, é muito importante que nós possamos trabalhar, por exemplo, nas doenças emergentes, que é o que nós chamamos, o sarampo, a catapora, a difteria, como doenças que são tratáveis, que nós podemos, com a imunização correta, o agente comunitário, controlar a caderneta de vacina, a mãe, a avó, os tios, aqueles que possam, e incentivar, porque nós tivemos algumas questões, não com relação só ao Covid, mas com relação à vacina de um modo geral, um movimento que, de certa forma, deixou as pessoas desconhecendo o potencial que as vacinas têm em ser promotoras de condicionantes de saúde. E o que é isso? É promover uma condição
de que o indivíduo possa se defender. Então, nós precisamos trabalhar isso. Aí, quando você fala das arboviroses, nós estamos vivendo um momento sazonal muito sério. Um momento onde nós temos que ter um alerta vermelho ligado em toda a residência. Uma tampinha de garrafa, de refrigerante virada, ela é criadouro para que ela possa disseminar um Aedes aegypti numa raia muito grande e perder pessoas que poderiam não ser contaminadas se aquele ambiente estivesse controlado. Então, são condições simples que nós podemos fazer. Vacinar, cuidar do nosso entorno, das calhas d'água, não deixar água parada. Se quem tem piscina e não está usando, tampa, deixa vazia, não deixa aquilo ali virar um pântano, que aquilo ali vai contaminar quase que uma cidade inteira. Então, nós temos que ter todo o cuidado. Doença sexualmente transmissível. Como que se pega uma doença sexualmente transmissível? Pelo contato sexual. Então, vamos nos prevenir, vamos conversar com o parceiro, vamos usar a proteção. Tem o HPV, que nós podemos vacinar para nos proteger dele, mas vamos usar a proteção também. Venenose, vamos nos cuidar, procurar lavar o que for alimentos crus, procurar ter cuidado com a água que nós vamos beber, sim, porque muitas vezes ela é tratada, mas não está potável o suficiente. Então, aquele velho e bom filtro de barro, com uma vela, ele pode nos trazer a água gostosa, exatamente, e tratar, encontrar formas de nos sermos atores, agentes do nosso autocuidado também. E aí, em comunidades mais carentes, nós podemos ter ações do coletivo para que o acesso a uma água potável seja num determinado local. Diversas estratégias podem ser pensadas. E aí a gente conseguir promover a saúde, ter menos gastos com condições básicas do cuidado da higiene, pode nos dar o enfrentamento pessoal. Inclusive, aqui, enquanto você estava falando, né, da piscina, da garrafa, da tampinha de garrafa em relação à dengue, me recordei, né, que diante de tanta chuva que está tendo agora, tem a questão da leptospirose, né, que tem algumas prefeituras que estão indicando, orientando as pessoas a evitar o contato com a água direto da enchente, com a lama, não acumular lixo, né, nos quintais para evitar que tenha ratos e acaba com a contração da doença. Né? Então, também é uma recomendação que a gente se considera básica, né? Tipo, a água da chuva não vai, não junta lixo no quintal da sua casa, e acaba que isso vai acumulando e acaba que acarreta doenças sem necessidade. Joana, a gente está com algumas perguntas aqui, né? Estão pedindo para falar sobre as doenças mais comuns, bucais, câncer de boca, como identificar a doença através da língua e quem é o médico que cuida da saúde da boca, né? As doenças bucais. Você pode sanar essa dúvida da Quênia. Minha irmã, estou vendo ali. Então, doenças bucais mais comuns, nós podemos dizer assim, a cárie é uma doença bucal das mais comuns que nós temos. Mas nós temos as doenças periodontais, que acometem a gengiva, que ela pode estar somente na gengiva aparente ou abaixo daquela gengiva aparente, e acomete também o osso. E aí ela pode levar até a perda óssea. Nós podemos ter também acometimentos de bruxismo, movimentos involuntários durante o sono, ou ocasionados por questões diversas, mas, por exemplo, o estresse pode fazer com que a pessoa, né, faça uma força excessiva durante o sono, fraturas, a pessoa sujeita a ter dores de cabeça, dores na coluna, estarem todas relacionadas a esse tipo, né, de acometimento noturno. Como identificar pela língua? A medicina chinesa, ela tem o exame diagnóstico pela língua. Na medicina oriental não é tão comum, mas dependendo da forma como a língua está descamada ou marcada, o profissional ele tem condições de sugerir ou supor algum acometimento de estômago, fígado.
E quem pode é o profissional que cuida? Dentista, sim, mas nós temos o estomatologista, que é um profissional médico, uma área, né, tanto da medicina quanto da odontologia, que ele pode ter um olhar mais holístico, mais ampliado também, e pelo exame bucal identificar. Os cânceres, eles podem ser identificados logo no início e devem ser identificados, porque são tratáveis. Mas nós temos uma alta ocorrência de quando identificado, o câncer bucal ele já está num estágio muito mais avançado, porque a própria pessoa não se atenta para determinadas feridinhas. Então, se a pessoa se observar e algo estranho que acontecer, procurar um profissional, dentista ou um médico que possa fazer um diagnóstico diferencial. Perfeito, uma excelente recomendação. E são orientações que às vezes a gente não sabe mesmo a se atentar, né? A gente acha que é só afta que comeu alguma coisa, ou alguns detalhezinhos que é importante a gente procurar o auxílio de um profissional. Joana, essa semana, né? Semana passada, nas últimas semanas, a internet está uma avalanche com os principais jornais do mundo inteiro falando sobre uma bactéria que um morador, né, dos Estados Unidos contraiu ao lavar o rosto com uma água na pia do banheiro. É uma ameba e essa pessoa ela chegou a falecer, pois teve contato com o cérebro e virou apelidada, né, de ameba comedora de cérebro. A gente sabe que aqui no Brasil não é possível devido à alta temperatura, né? Foi decorrer de explicações, né? Que devido à água congelada que surgiu essa ameba. Tem crianças que depois que viram isso no TikTok não querem mais lavar o rosto com a água da pia. Aí começa aquele transtorno de informações. Em era de tecnologia, a desinformação e a fake news atrapalha muito na área da saúde. A gente vê principalmente o estado de Minas, que sempre fica publicando notinhas. As vacinas ajudam sim, o tratamento X é isso sim, autismo não é isso não, a saúde mental é isso aqui. Então, nessa área de tecnologia, qual é a maior dificuldade que a saúde no geral encontra? Olha, Maju, a fake news, infelizmente, antes nós falamos assim, os fofoqueiros de plantão, né? É aquela velha história. Depois que alguém fala algo do outro, para ele poder desfazer, não é fácil. Aí tem aquela velha máxima, escreva num papel e jogue ao vento. Se você conseguir catar tudo e juntar, aí tudo bem, mas isso é quase impossível. Então, a fake news é isso. E ela tem, assim, um papel, infelizmente, de pegar as pessoas que não têm um conhecimento de base. Hoje eu chamo a Universidade Mundial Google. Todo mundo se torna Adorei. Um especialista via Google. É lógico, existem informações, sim, mas aquela coisa assim, inicial. Então, quando o conhecimento ele é uma coisa muito importante, ele é uma preciosidade que nós devemos buscar. E sempre que algo nos chegar, procurar saber com profissionais sérios, fontes sérias, se aquilo é ou não. Hoje nós temos diversos sites que você pode jogar uma matéria e saber isso é verdade ou é mentira. Porque já barra ali, eu não passo mensagem sem antes, que eu não saiba a fonte, sem antes checar, porque é muito perigoso. Nós podemos, com isso, levar pessoas a não buscar um tratamento de saúde correto, porque acredita que determinada situação vai acontecer comigo. Com relação a essa situação dos Estados Unidos, eu desconheço, eu não vi a matéria, mas a gente pode fazer diversas hipóteses científicas para que isso não ocorra no país. Eu não vou falar do tratamento da água, porque nós sabemos que a seriedade que os governos dos países mais abastados financeiramente têm. Mas eles também têm lá situações que eles atravessam precariedades. E eu não posso dizer como é que foi essa contaminação, mas eu vou até procurar saber, eu achei interessante. Eu não tenho TikTok, para falar a verdade, eu não sei nem como entra em TikTok, mas eu sei que
É tipo uma rede social que dissemina, A criançada, né, fica presa ali o tempo todo. Meu E até a afilhado, gente, nos horários livres, a gente se perde lá nos videozinhos, nas informaçõezinhas. buscar informação de fonte correta. É muito importante buscar informação de fonte correta, para não disseminar fake news e não ser uma pessoa que, mesmo que involuntariamente, responsável por uma outra pessoa não buscar auxílio por acreditar numa verdade. Isso é uma responsabilidade interior muito grande. Exatamente. É a luta diária, né, dos profissionais de comunicação no combate à fake news. E às vezes a pessoa um meio, conta uma mentira tão bem contada que depois ela não consegue desfazer, né, conforme foi citado. Vimos, né, que a pandemia foi uma crise sanitária e que é uma transmissão muito parecida com a gripe, embora seja uma gripe, né, com uma dimensão um pouco maior. E são partes daquilo que a gente já comentou hoje. Recomendações básicas. Acaba que seja regras de etiqueta, né? Habituais. Você vai espirrar? Tampar o rosto, não compartilhar copo, essas coisas com as pessoas. Quando a gente chega de um trabalho, de um lugar muito lotado, não sentar no sofá, não deitar na cama com aquela roupa da rua, aquelas recomendações que seriam rotineiras e acabar que por conta desses maus hábitos veio a disseminação da pandemia em grandes escala no mundo inteiro. Em relação a isso, ao protocolo de hábitos brasileiros, tem como controlar, tem como reorientar, tem como reeducar? O que você pensa em relação a isso? Ju, nós sabemos que vai muito da cultura do povo, né? Cultural. Essa questão das regras de etiqueta, dos hábitos, né, de etiqueta. É muito cultural. Quando você tem a oportunidade de visitar outros países, você vai identificar situações que podem ser mais favoráveis a essa regra de etiqueta ou não. Mas uma coisa que eu vejo que é muito importante é a corresponsabilidade social de cada um. Por exemplo, o oriental, ele, por regra, pela alta demografia, pelo alto índice populacional, eles usam máscara não somente por causa da poluição do ar, mas também para que eles possam, caso estejam com algum tipo de infecção viral, não contaminar o outro, mas ir ao trabalho sem contaminar o outro. Usar uma barreira física, como muitos usam luva, que eu já acho que assim, é até um exagero no cotidiano, mas um álcool 70% para higienizar quando você vai pegar objetos, metrô, ônibus, pegar em dinheiro. Hoje em dia, você quase não manuseia mais em espécie, mas mesmo assim. Então, isso é um hábito que nós podemos trazer, aquele hábito de higienizar as compras quando chega do mercado, para evitar que isso você traga algo que possa contaminar a sua alimentação futura. Então, são hábitos básicos, mas é lógico, nós voltamos àquela mesmo discurso. Existem pessoas que não têm água e nem sabão em casa. Então, nós temos um contexto social que ele precisa ser trabalhado e preparado para também dar condições de que tudo isso aconteça. Mas que, basicamente, as regras de etiqueta, lavar as mãos antes de alimentar, lavar as mãos ao sair do banheiro. Quantas vezes? Eu lembro uma vez, adolescente, estávamos num barzinho, e aí a nossa mesa era próxima à saída do banheiro dos rapazes. Aí começamos a fazer continhas, todos que saíam sem lavar as mãos. Então, assim, era brincadeira, mas isso mal sabíamos nós, que ali nós já estávamos fazendo um estudo epidemiológico, uma análise epidemiológica daqueles que, opa, esse aí a gente pode pegar na mão, esse não. Mas isso com 16, 17 anos. Então, eu acho que assim é básico isso. Entendi. Otimizar a alimentação, procurar
tampar a boca, né, quando for espirrar, ou para evitar, né, dispersar no ar. Eu acho que isso é o básico para as doenças virais. Bacterianas, higienização dos alimentos também é algo que a gente consegue criar uma barreira. Certo, perfeito. Assim, são recomendações que não custa a gente refazer e refazer e refazer, até que as próximas gerações, eu acredito que agora, depois da pandemia, muitas famílias mudaram de hábitos e acredito que, querendo ou não, as crianças, a partir de agora, já consigam enxergar um pouco diferente, já tem ali uma noção um pouquinho maior, porque mudou o hábito da família brasileira, isso a gente não pode negar. A gente está com bastante gente nos acompanhando, Joana. Marildes Pontes de Itaquacetuba, Tamires de Itajubá, Simone de Ubá, Kênia também de Ubá, Cristiano de Pouso Alegre, Ocimar Denise de Ribeirão Preto e o Claudinei Diniz de Liberdade. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua interação, por estar aqui participando com a gente dessa live e dessa conversa. Deixa eu só dar uma passadinha aqui para ver se tem mais alguma pergunta que a gente consiga trabalhar aqui durante a nossa entrevista. O pessoal de Ubá está parabenizando aqui a entrevista, está te mandando um beijo, né? Tá ficando famosa, tá cheia de... Pessoal te mandando beijos e abraços aqui, desejando uma boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui durante a nossa entrevista. Joana, para os espectadores que estão nos assistindo, para as pessoas que têm a mulher como representatividade ou que estão ali com aquele anseio de se tornar profissional, você teria uma mensagem, alguma coisa que você gostaria de passar? Um conselho? Bom, se eu posso dar assim, algum conselho, é aquilo que eu faço. Eu acredito, como eu já falei, na força da mulher, na força feminina, nessa força de gerar, de transformar o cenário do entorno dela, porque além dela ter a força, ela também tem a suavidade. Então, ela encontra esse ponto de equilíbrio de saber o momento certo de agir. Nós precisamos acreditar que dias melhores sempre vão chegar. Minha mãe, ela faleceu pouco antes do início da pandemia. Uhum. E ela tinha uma frase que ela falava assim: tudo passa em esta vida. O que ela queria dizer com isso? O mesmo que Chico Xavier diz, isso também passa. Então, eu vejo que nós temos que acreditar que pode estar vivendo uma tribulação, mas se dedique, estude, tenha um objetivo. E quando esse seu objetivo ele é ligado numa energia e sintonia positiva de causar um impacto favorável, de fazer o bem, de gerar o bem, com certeza, todo um contexto universal faz com que aquilo possa se tornar uma realidade. Então, assim, nós transformamos o nosso cenário interior, o cenário do entorno mais próximo, e aí, com cada um que nós podemos tocar com essa energia positiva, vão transformando os cenários. É lógico, até uma hora nós chegarmos no ideal, de todos estarmos vibrando numa energia mais positiva, com mais esperança de esperançar, de trabalhar e de fazer acontecer momentos ideais, seja na saúde pública, seja na sociedade, seja dentro dos lares, sabendo que começa dentro de casa, dentro de cada lar. Você falou da criança, com os hábitos. Então, dentro de casa, a formação de base, essa formação da nova cultura social de se cuidar e do autocuidado, e cuidar do entorno, vem de casa. Então, vamos procurar trabalhar com isso, é o que eu posso dizer. Acreditar. Existe sempre uma energia universal superior que nos dá condições. Tá ótimo, é uma excelente recomendação e acaba que fica como reflexão, né, para quem está nos assistindo, para quem vai acompanhar essa entrevista depois que ela sair do ao vivo, que
tudo é a partir daquilo que a gente ensina e que a gente leva com a gente ao longo da vida. Então, quando a gente aprende de pequeno, isso se desenvolve e a gente passa para os próximos. Joana, a Adriana Nascimento chegou agora aqui nos comentários, mandando um beijo e um forte abraço dela e do João Henrique, né? E que diz que está gostando muito da quantidade de orientações que estão sendo passadas aqui na nossa conversa. Se você, espectador, assim como a Adriana, está chegando agora na nossa live, ela já está acabando, já estamos no finalzinho, não tem problema, vai ficar disponível para você assistir a qualquer momento, né, no YouTube e também no Facebook, além de se tornar um podcast e ficar disponível no Spotify. Muito obrigada, Joana, por participar, por aceitar aqui conversar um pouquinho com a gente, passar essas orientações, explicar um pouco sobre o trabalho do sanitarista, que muita gente não sabe exatamente o que um sanitarista faz, né? E é muito enriquecedor essas orientações, assim como também esclarecer o papel dos profissionais na área da saúde e também do cidadão como usuário do SUS. Foi uma conversa muito enriquecedora. Gostaria de te agradecer e de te parabenizar mais uma vez, né? Esse é o nosso mês, o mês das mulheres. Muito obrigada. Grata, Maju, grata pelo convite, pela confiança. Espero, assim, que a gente possa ter contribuído com esse belo cenário que vocês estão promovendo aí nesse mês de março e que ele se estenda por outros meses também, porque o papel da imprensa é esse, é dar a oportunidade das pessoas ouvirem e se transformarem também. Tá ótimo, Joana. Eu que agradeço. Um abraço e o Jornal Panorama fica disponível, né? O nosso espaço está aberto para sempre que você precisar, né? A gente fica à disposição. Muito obrigada pela sua participação. Grata. Uma boa tarde para você que nos acompanhou até aqui. A nossa entrevista chegou ao final. Nos acompanhem também através das demais redes sociais, que seria o Instagram, o Twitter e as nossas edições diárias e demais notícias através do nosso site jornalpanoramaminas.com.br. O Jornal Panorama já vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.